Bom dia, turma. Essa semana nosso encontro é gravado. Então, hoje são 12/7, né? Amanhã é dia 13/7, terça-feira. Então, essa semana nós temos encontro assíncrono, né? Bem, antes de eu começar, uma explicação. O TP1, TP2, TP3 e TP4, os quatro TPs que a gente já passou, correspondem a notas do primeiro bimestre, que vale até 20 pontos. O TP5, que é para entregar até amanhã, terça, que vale 6 pontos. E o TP6, que eu vou começar a explicar daqui a pouquinho, também valendo 6 pontos, já são do segundo bimestre. Os estudantes que chegaram atrasados no Cefet ou que estão atrasados na entregar o mais rápido possível para a gente ajustar esse primeiro bimestre. Bem, o nosso TP6, o Trabalho Prático 6, ele já está sendo apresentado para vocês, aí compartilhado para vocês na tela. Vou dar um zoom aqui para vocês verem o que é o nosso desenho. O título desse desenho se chama Ângulos na Topografia. Então, vocês vão fazer a legenda conforme as dimensões que a gente tem acostumado a fazer, né? As dimensões os senhores já têm. A escala desse desenho é 1:2000. Daqui a pouquinho eu explico sobre isso. O título do trabalho se chama Ângulos na Topografia. Então, a gente vai ter uma teoria daqui a instantes, de mais ou menos aí uns 15 minutos, para vocês fazerem o desenho. Essa caderneta, ela tem que aparecer no desenho. Eu vou enviar, então, junto com essa gravação, vai o desenho do TP6 e vai a caderneta também. Então, essa caderneta tem que aparecer no desenho. Esse desenho é para ser feito no papel A3. E aqui é uma panorâmica desse desenho. Aqui esse TP6 é um reforço do uso de transferidor e escalímetro. Algumas coisas diferentes que a gente vai citar aqui ao longo do TP, mas basicamente é um reforço do TP5. Aqui, aonde está o ponto P0, é o início para vocês fazerem esse TP. Ele dista 30 milímetros da margem esquerda e 80 milímetros da margem inferior. Então, aqui nós temos ângulos também e distâncias, né? A diferença é que nós temos aqui 4 tipos de ângulos horizontais, que eu vou explicar daqui a instantes. Então, esse aqui é o jeitão do TP6. Esse TP6 é para ser entregue até na outra semana. Mais precisamente, esse daqui é para ser entregue até o dia 20/7. Então, vocês têm aí uma semana para poder fazer esse TP. Então, vamos aqui uma explicação, antes da gente começar a sair fazer desenhando, né? Algumas explicações da teoria desse exercício. Só um momento, por favor. Bem, ano que vem, no segundo ano, vocês vão ter uma disciplina chamada topografia. Os meninos de estradas têm a topografia teórica e topografia prática, e os meninos de trânsito, né, os estudantes de trânsito vão ter a disciplina de topografia urbana. Na topografia, vocês vão aprender lá na frente, com mais propriedade, né, que existem 4 tipos de ângulos horizontais. Então, aqui resumindo, quais seriam esses 4 tipos de ângulos horizontais? Eu vou dividir essa tela aqui em 4 partes, só para a gente simplificar o que são esses 4 tipos de ângulos horizontais. Só um momento. Então, imagine que a gente tem aqui, eu vou dividir em 4 partes. Tem um ângulo que se chama azimute. Azimute. Tem um outro ângulo que se chama rumo. Tem um que se chama ângulo horário. Ângulo horário.
e tem um que se chama deflexão. Isso são formas como se mede o ângulo em campo. Então, você pode medir esse ângulo de 4 formas diferentes, tá? Só para a gente, então, ter essa noção, imagine que eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B. Eu possa fazer a reta AB. O que é o ângulo azimutal, o ângulo azimute? Imagine que a gente possa projetar aqui a posição do norte. Então, um ângulo com origem no norte, quer dizer, começando no norte, com origem no norte, no sentido horário, quer dizer, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é denominado de azimute. Então, vamos supor que esse ângulo aqui seja 60 graus. Isso é um ângulo chamado azimute. Eu posso novamente passar o norte pelo ponto B. Imagine que aqui eu tenho um ponto C. Esse ângulo aqui, com origem sempre no norte e sempre no sentido horário, é denominado azimute. Então, aqui, o azimute de B para C, vamos supor que esse ângulo aqui seja 150 graus. Então, esse aqui é denominado de azimute. Então, reforçando o conceito, é o ângulo que você começa a medir a partir do norte até o segmento que você deseja. Então, aqui o azimute AB, de A para B, 60 graus, com origem no norte. Azimute de B para C, com origem no norte, 150 graus. Bem, agora vamos ver o rumo. O que vem a ser o rumo? Imagine então, novamente que eu tenho aqui um ponto A. Só um momento. Eu tenho aqui um ponto A. E imagine que aqui eu tenho um ponto B. O rumo. Vocês aprenderam provavelmente isso aqui lá em geografia, num conceito que o professor às vezes ensina de rosa dos ventos. Então, imagine que pelo ponto A você passa aqui o norte, e você passa aqui, então você vai ter o norte, você vai ter o sul, você vai ter o oeste e o oeste. Então, esse ângulo aqui, com origem no norte, vai ser o rumo de A para B. No caso aqui, como começa no norte e está no quadrante N com E, quer dizer, essa reta, ela está no quadrante NE, a gente diz que esse ângulo aqui, por exemplo, é de 70 graus, por exemplo, né, um número qualquer, NE. Então, tem que ter o quadrante, 70 graus, NE. Então, esse é o rumo. Tem os quadrantes, norte, sul, este, oeste. Então, vamos supor, pelo ponto B, passa também aqui a tal da Rosa dos Ventos, com o quadrante norte, sul, este, oeste. Então, vamos supor que eu tenho aqui um ponto C. Então, nesse caso, pessoal, quando eu tenho no quadrante SE, o ângulo começa a ser contado a partir do sul. Então, esse seria o ângulo denominado rumo. Vamos supor que, então, esse ângulo aqui seja de 60 graus do quadrante SE. Por que SE? Ele está no quadrante S com este. Então, veja que o rumo, ele pode estar, o ângulo pode estar num dos quadrantes, no quadrante NE, no quadrante SE, sudeste, né? No quadrante SO ou no quadrante NO. Daqui a pouco, no desenho, vão aparecer esses rumos. Então, esse é o rumo. Então, a diferença do rumo para o azimute. O azimute sempre é a origem no norte. Já no rumo, a origem pode ser no norte ou pode ser no sul. Depende do quadrante. No quadrante CNE, CSE, CSO ou CNO. Esse é o rumo. Tá. Vamos mais adiante aqui. O que é agora o ângulo horário? O ângulo horário funciona assim. Imagine que eu tenho aqui um ponto A, imagine que eu tenho um ponto B e imagine que tenho um ponto C. Nesse caso, não tem, vamos dizer, a questão do norte, sul, oeste, oeste. O ângulo horário é sempre o ângulo no sentido horário do relógio, né? Formado entre duas retas. Então, se eu tenho a reta ABC,
esse aqui seria o ângulo no sentido horário. Vamos supor que esse ângulo horário aqui seja 270 graus. Esse é o tal do ângulo horário. O ângulo horário sempre vai ter duas retas. Quer dizer, eu vou desenhar outro ângulo horário. Vamos supor que eu tenho aqui um ponto D, D, um ponto E, um ponto F. Fazendo a reta DEF. Esse aqui seria o ângulo horário entre as retas D e F. Então, seria um ângulo entre duas retas no sentido horário. Então, veja que esses aqui de cima, esses quais, né, o azimuth e o rumo, nós temos a questão do norte. Já o ângulo horário entre duas retas. Daqui a pouco também a gente vai ver essa distinção do ângulo horário no desenho. O ângulo horário, inclusive, foi o ângulo que a gente usou no TP5. Agora vamos à deflexão. Deflexão é muito utilizada no curso de estradas e de trânsito. Então, imagine que eu tenho aqui, como é que funciona esse? Esse funciona assim, imagine que eu tenho aqui um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. E aí a gente vai fazer o que a gente chama de prolongamento. O que é prolongamento? É esticar essa reta no sentido A para B. É como se você estivesse esticando essa reta para lá, uma setinha aqui, ó. E vamos supor que aqui tivesse um ponto C, a reta BC. Esse aqui é o que a gente chama de deflexão. Veja que a deflexão, no caso, você está indo nesse sentido aqui, né, AB. Você pode ir para a direita, que foi o caso, como você pode ir para a esquerda. Você pode virar para a direita ou virar para a esquerda. No caso aqui, a gente virou para a direita. Então, a deflexão D para a direita. Um D de deflexão para a direita. De quanto que é esse ângulo? Ah, de 60 graus, professor. 60 graus. Então, isso foi uma deflexão para a direita. Vou fazer uma deflexão agora para a esquerda para vocês verem a diferença. Então, imagina que aqui eu tenho um ponto A. Eu tenho aqui, por exemplo, um ponto B. E aí eu prolongo. Se eu girar para lá, eu estou girando para a esquerda. Então, no caso, a deflexão aqui no caso seria de, pode ser o mesmo ângulo também, ó, 60 graus de deflexão para a esquerda. Então, eu posso girar para a direita, como eu posso girar para a esquerda. A referência aqui, direita e esquerda, é você olhando de frente. Ah, eu estou indo para cá, para cá, né? De repente, eu virei para a direita, ou virei para a esquerda. Bem, então esses são os quatro tipos de ângulos horizontais utilizados em topografia. Revisando então: azimuth, ângulo com origem no norte, no sentido horário. Rumo, ângulo, no caso aqui, com origem no norte. Ô, professor, que aula é essa? Hoje? Essa lá é gravada para a aula assíncrona de amanhã. Ah, sim, então não precisa ficar aqui não, né? Ou precisa? Não, fique aí se você quiser. E Ah, ok, ok. amanhã você vai aparecer na gravação. Tá, desculpa, é que eu não sabia. Não, fique à vontade. Ok, Então, continuando aqui, não sei quem entrou aqui, deixa eu ver quem foi, que vai dar o oi para Cecília. vocês amanhã. Foi a Cecília e o Pedro, que estão aqui perdidos aqui. Vocês dois aí que quiserem continuar, fiquem à vontade. Se vocês quiserem sair também, fiquem à vontade. Mas continuando na nossa teoria. Então, nós temos, só retomando aqui, temos quatro tipos de ângulos em topografia. No caso, azimuth, ângulo horário a partir do norte, rumo, ângulo no sentido, ângulo com origem no norte ou no sul, dependendo do quadrante, ângulo horário entre duas retas, sempre no sentido horário, e deflexão, você vai ter que prolongar o segmento com deflexão à direita ou deflexão à esquerda, dependendo da situação. Vamos ver esses ângulos agora no nosso TP. No nosso TP,
Eles estão aqui só um momento. Então, aqui no nosso TP do CAD, eu tenho esses tipos de ângulos desenhados. Então, vamos ver aqui o primeiro, por exemplo. Olha, veja que o primeiro é um azimuth, tá vendo? Ó, origem no norte, no sentido horário. Azimuth de 120 graus, aparece aqui, ó. Azimuth 120 graus, de P0 para P1. Vamos ver o segundo. Que tipo de ângulo que é o segundo? Veja que no segundo ângulo, no ponto P1, nós já temos um rumo. Veja que eu tenho aqui o quadrante norte, sul, oeste, oeste. Tu precisa desenhar aqui os quadrantes no meu desenho? Precisa. E esse ângulo aqui, com origem no norte, 50 graus nordeste. O ponto P2, observem que já é um ângulo horário. Aqui aparece, ó, ângulo horário, 210 graus. Ângulo no sentido horário entre duas retas. E, finalmente, aparece o quarto tipo, que é a deflexão, no caso aqui, 70 graus à esquerda. Como é que funciona isso? Você faz uma reta prolongando o ponto. Aqui o pontinho ficou na posição errada. Espera aí só um momento, deixa eu corrigir aqui. Aê, estava na posição errada. Você prolonga a reta e faz o ângulo formado com a reta seguinte. No caso aqui, 70 graus para a esquerda. Que está na caderneta também aqui, ó, 70, deflexão. 70 graus para a esquerda. Sobre as distâncias, daqui a pouco eu comento, tá? Bem, e aí, para reforçar a teoria, né, e a gente aprender os 4 tipos de ângulos, depois que eu desenhei azimuth, rumo, ângulo horário e deflexão, repete só para a gente treinar. Azimuth, rumo, ângulo horário e deflexão. Então, eu vejo que o próximo é um azimuth, 260 graus. Aqui, ó. 260 graus é um azimuth. Aqui esse é diferente, olha que interessante esse. Esse é um rumo N com o quadrante O, NO. A origem é no norte. 60 graus NO é um rumo. Depois eu tenho outro ângulo horário entre duas retas, estão vendo? Entre essa reta e essa reta. No sentido horário, 50 graus. E termina aqui com uma deflexão. É só você prolongar, é só você pegar uma régua, né, esticar o segmento. E no caso aqui é uma deflexão para a direita de 60 graus, fechando no ponto P0. Então, esses são os ângulos que estão aqui, ó, tipo de ângulo, na caderneta. Azimuth, rumo, ângulo horário, deflexão. De novo, azimuth, rumo, ângulo horário, deflexão. E as respectivas distâncias. Agora vamos comentar um pouquinho das distâncias. Só um momento. Bem, as distâncias, nesse desenho, eu sugiro que a escala seja de 1 para 2000. Deixa eu explicar isso então aqui de novo. Ó. Escala desse desenho é de 1 para 2000. Então, nós estamos dizendo que o desenho vai ser de redução, reduzido 2000 vezes. Como é que eu posso, então, transformar? Ou eu uso escalímetro, né? Cadê meu escalímetro? Está aqui. Uso escalímetro e já mede direto as distâncias. Tem aqui, no meu caso, tem 1 para 20. Eu coloco 2 zeros, vira 2000. Então, aqui onde está o número 1, vira 100 metros. Tá, ou eu faço esse raciocínio aqui direto com o escalímetro, ou então eu posso fazer assim, ó, 1 para 2000. Eu posso inventar a unidade que eu quiser. Ó. 1 centímetro corresponde a 2000 centímetros. Porque basta cortar. Então, eu posso dizer que 1 centímetro desenhado, que é o meu desenho, né, corresponde a decímetro metro a 20 metros. Então, essa é a proporção. Cada 1 centímetro que eu desenhar corresponde a 20 metros no desenho. No campo, quer dizer, 1 centímetro desenhado, 20 metros no campo. Então, vamos supor aqui na caderneta eu tenha, só um momento,
Eu tenho na caderneta dizendo que a distância P1, P2, aqui, ó. P1, P2. Distância P1, P2, 200 metros. Aqui, ó. P1, ó, P1, P2. Está aqui, 200 metros. Bem, se 1 centímetro são 20 metros, posso fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, que 200 metros corresponde a 10 centímetros. Então, essa distância que os senhores vão desenhar aqui pode ser feita por regrinha de 3, né? Então, vocês vão poder usar... Só um momento. Podem usar uma régua normal. Cadê vocês? Podem usar uma régua normal, desenhando aqui com 10 centímetros. Ou, na escala de 1 para 2000, não sei se vocês estão vendo aqui, quer ver? Aqui, ó. Na escala de 1 para 2000, aqui está 100, aqui está 200. Esse doisinho que está aqui, ó, 200 metros, que é o mesmo tamanho. Ó. Opa, deixa eu fazer assim, aqui, ó. Dá para vocês verem. Vocês podem até comprovar que 10 centímetros aqui onde está meu dedo, corresponde a 200 metros na escala de 1 para 2000. Bem, aí, essa regrinha de 3 que eu mostrei aqui, né, que 1 centímetro são 20 metros, para 200 metros, 10 centímetros, vocês podem fazer essa regrinha de 3 para todas as distâncias. Eu fiz para 200. Podem fazer para todas as distâncias, ou usar o escalímetro. Fazendo aqui, por exemplo, de cabeça. 250 metros. Vamos fazer mais um aqui só para vocês entenderem. Ó. 250 metros, no caso, vai corresponder aqui, no caso, a 12,5 centímetros. Ok? 12,5 centímetros. Pam, pam, pam. E aí? Eu entendi, vocês entenderam? Bem, e aí então? Vamos aqui ao desenho justamente para ver se vocês vão dar conta de desenharem sozinhos o esquema aqui. Então, agora recapitulando em alguns minutos para que a gente fique mais tranquilo para fazer esse desenho. Então, vamos lá, os senhores vão pegar um papel A3, fazer a legenda conforme combinado. Mede a partir da margem inferior 80 milímetros, isso na régua normal, 8 centímetros, né, mais ou menos um tanto assim, e mede 30 milímetros ou 3 centímetros na margem esquerda. E faz um pontinho que é o P0. Pega o nosso transferidor, pega a posição do centro, que eu mostrei outro dia, né? Espera aí, deixa eu pegar uma caneta aqui. A marquinha do centro é onde vai ficar sempre em cima do ponto. Marca a posição do zero, do transferidor. Nesse caso aqui, faz uma reta vertical, apontando para o norte, e mede um ângulo de 120 graus. 90, 100, 110, 120. E faz uma reta de 16 metros, 160 metros. No caso, 160 metros, faz a regrinha de 3, né? Que vamos lá, 8 centímetros. Ou usa o próprio escalímetro, 160 metros. Ah, entendi, professor. Aí chegou no ponto P1? Sim, chegou no ponto P1. Então já fiz a primeira reta. E depois, como é que eu continuo? Você vai fazer uma rosa dos ventos. Lembrar, pessoal, para não ficar muito torto, essa reta vertical desse norte
tem que ser paralela a esse norte, senão vai ficar torto. Então tem que desenhar retas paralelas. Aí eu desenho norte, sul, este, oeste, lógico, formando 90 graus entre os eixos, né? Aponto para o norte, novamente, e meço um ângulo de 50 graus. Que é o 10, 20, 30, 40, 50 graus nordeste. E mede 200 metros, chegando até P2. E depois? Ah, e agora muda. Agora o zero, pessoal. O zero, esse zero da origem é apontado para ponto de Ré. É apontado para Ré. E mede um ângulo de 210 graus, ó. 180, 210. E uma distância de 250 metros, que corresponde a 12 centímetros e meio, chegando a P3. Agora aqui o mais chatinho, ó. Como é que vai desenhar 70 graus? Os senhores vão apontar o zero, faz um prolongamento. Pode ser um prolongamento aqui de uns 5 centímetros, 5 a 8 centímetros. Essa reta aqui prolongada. Aponta o zero para frente, ó, para frente, que é a deflexão, e mede para a esquerda 70 graus. Vai dar mais ou menos aqui, ó, 70 graus. Chegando até o ponto P3. Desculpe, P4. Depois muda novamente o zero. Veja que o zero ele vai mudando de posição. Tem hora que o zero está no norte, tem hora que o zero está na ré, tem hora que no zero está apontado para o prolongamento. Então a brincadeira aqui é só mudar a posição do zero. E sempre o ponto vai ficar no meio. Nesse caso aqui, 260 graus. Ó, 180, quase 270, 260. E aí eu tenho o ponto P5, depois mede um rumo. Veja que o rumo, nesse caso, ele é para nordeste, desculpe, noroeste, né? NO, nesse sentido, de 60 graus. Depois tem o ângulo horário e, finalmente, tem essa deflexão de 60 graus para a direita. Agora, veja só. Qual a precisão de fechamento aqui, ó? Quando vocês forem desenhando, o ideal é que a reta final ele feche aqui em cima de onde você começou. Se a diferença, supor que você chegou, exemplo, você chegou aqui no último e desenhou e ficou assim, ó. Exemplo, só para vocês verem. Vamos supor que, em vez de fechar aqui em cima do P0, fechou aqui, ó. Vou colocar um ponto aqui, só para a gente discutir uma coisa aqui. Vamos supor que fechou aqui, ó. Tinha que fechar aqui e fechou um pouco distante. Se essa distância daqui até aqui, você vai medir com a régua. Vamos usar esse caso, vamos dizer, como prática do negócio. Se essa distância de onde você partiu para onde você chegou, se essa distância é menor que 1 centímetro, deixa aberto, deixa do jeito que está. Se essa distância, você mede lá a distância. Se essa distância for maior que 1 centímetro, aí significa que você errou muito. Errou muito aonde? Ah, você pode ter errado no ângulo, ou você pode ter errado numa distância. É difícil falar onde você errou. E pode ter errado em qualquer ponto. Então você vai ter que medir de novo e conferindo ponto a ponto para ver onde você errou até chegar bem próximo do P0. Então, de novo, se a distância for maior que 1 centímetro, confere, apaga tudo, confere de novo e faz de novo. Se a distância for menor que 1 centímetro, tá de boa. Então, você pode ter chegado aqui. Vou dar um outro exemplo prático, ó. Vamos supor que você chegou aqui assim, ó. Pode chegar em qualquer posição, tá? Vamos supor que você chegou bem pertinho aqui, ó. Assim. Ah, a distância entre o ponto de que eu dei a volta e cheguei e o ponto de saída, essa distância foi de 5 milímetros, tá bom? Tá bom. Aí deixa do jeito que tá. Se não, confere porque você deve ter errado no meio do caminho. Bem, esse é o TP6. Esse já faz parte da nota do segundo bimestre. Então, vocês vão assistir esse vídeo e vão
fazer o TP6 sozinhos. E assim, está acabando a gravação. Senão, se houver dúvidas, os senhores enviem e-mail, conversem ali pelo SIGA ou pelo Teams, né? Nesse caso, esse TP, eu vou postar ele daqui a pouco, essa gravação. Ele não é para ser entregue esse aqui amanhã, é para entregar na outra semana. Ok? Então, esse é para ser entregue na outra semana. Inclusive, na outra semana, no dia, aqui no dia 20, já é o nosso encontro de novo síncrono. Aí já é outra matéria. Então, esse é para vocês fazerem sozinhos durante a semana. Bem, ainda para terminar o desenho, como eu disse, a caderneta, que vai aparecer aqui nesse canto inferior direito, as dimensões dessa caderneta façam do tamanho que vocês quiserem, tá? Ela tem que caber aqui, ó, nesse espaço. Então, quais são as colunas que os senhores têm que desenhar? Façam distâncias mais ou menos, das colunas mais ou menos iguais. Então, vai ter aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 linhas por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. 9 por 8. Divide mais ou menos aí do mesmo tamanho. Usem uma caligrafia que dê para entender, né? E escrevam lá, ré, estação, ponto visado. Tipo de ângulo, azimuth, rumo, ângulo, horário, deflexão e distância. Usem um traço. Às vezes o traço de vocês está ficando um pouco assim leve. Faça um traço um pouco mais forte. Não precisa apertar demais a lapiseira, né? Mas faça um traço mais forte. Coloquem a distância entre cada segmento. Faça um arco, aqui pode ser feito à mão ou com um compasso, e escreva o nome o tipo de ângulo, ou a quantidade que é o ângulo medido, né? 50 graus, 210 graus e etc. Bem, basicamente, esse é o meu TP6. Vocês vão gastar para esse TP, vocês vão gastar aí uns 40 minutos, né, em cima do papel. Fotografem como a gente tem feito, né, e enviem o TP. Muitos estudantes estão perguntando: posso fazer no CAD? Pode fazer no CAD. Quem souber fazer no CAD, faça. Eu só não vou explicar ainda, senão vai ficar descompassado. Fala assim, eu quero fazer, mas não sei fazer. Se você quer fazer, mas não sabe fazer, então não faça. Faça à mão mesmo. E daqui uns dias, a gente vai aprender todos juntos a fazer esse desenho e outros no CAD, no AutoCAD. Mas quem souber fazer, pode fazer. Bem, não sei se tem mais alguma observação. Deixa eu pensar aqui. Não estou lembrando de mais nada sobre esse TP. Então, esse é o TP. Deixa eu apagar aqui essas retinhas que eu fiz. Não estou lembrando de mais nada, assim, para facilitar a vida de vocês. Então, transferidor, escalímetro ou régua e lapiseira e um pouquinho de dedicação. Então, boa semana para vocês. Que as coisas aconteçam de acordo com o que vocês estão planejando nessa semana e a gente se vê na semana que vem. Então, um abraço e a gravação termina nesse momento. Ok?